Boa noite. O diagnóstico que mostra a viabilidade econômica e social do Mossoró Cidade Junina 2024 foi divulgado. Sobre este assunto, a gente entrevista o professor de Economia da UERN, Leovigildo Cavalcante, coordenador desta pesquisa. E mais, deputado Vivaldo Costa retorna à Assembleia Legislativa para cumprir o 10º mandato. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa pode participar, interagir conosco. Os contatos para você interagir conosco, né? Nesta quinta-feira, quintou, viu, Ocassi? Hoje é quinta-feira, meu amigo. Quinta-feira de festa do bode. Já pensou? Que tem cobertura da TCM. Então, você de casa pode participar aqui pelo WhatsApp 988028941 e também pelo Instagram, @Cenário Político TCM. Lembrando que a TCM está lá na Festa do Bode, tem uma promoção exclusiva para quem vai lá e faz a assinatura aqui da TCM. Então, quando você for visitar lá os estandes, quando você for aproveitar da culinária, da gastronomia, provar lá a buchada de bode, provar todas as receitas, né? Tomar também uma coisinha, um negocinho, né? Então você aproveita e faz lá a sua assinatura lá na Festa do Bode também. Vamos falar hoje sobre Mossoró Cidade Junina. Foi divulgada recentemente esta pesquisa da UERN com a CDL, trazendo o Mossoró Cidade Junina, o MCJ, os detalhes da economia, que envolve a economia deste evento aqui para Mossoró. Já já a gente traz essa informação aqui com o professor Leovigildo Cavalcante. Bem, antes disso, tem informação. Quase 750 mil eleitores do RN estão com o aplicativo e-Título habilitado. É o que diz o levantamento realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O número corresponde a 28% do eleitorado potiguar, que é composto por mais de 2.600.000 eleitores. Considerando todo o país, o RN ocupa a 9ª posição no ranking de estados com mais e-títulos baixados na proporção do eleitorado. O top 3 é composto por Roraima, São Paulo e Amapá. Nas eleições de 2022, cerca de 28 milhões de brasileiros usaram o aplicativo e-Título, bem mais do que os 5 milhões que usaram em 2020. A projeção para este ano é de uso recorde, já que pelo menos 45 milhões de brasileiros já habilitaram o documento no celular. O aplicativo está ativo desde 2017 e permite o acesso rápido e fácil a informações como o título do eleitor, consulta de local de votação, emissões de certidão, checagem de débitos com a Justiça Eleitoral, entre outras funções. Também é possível realizar a inscrição voluntária para atuar como mesário nas eleições de 2024. O e-Título é uma alternativa aos títulos em papel e representa praticidade para o eleitor e uma economia para a Justiça Eleitoral. O app está disponível para o sistema Android através da Google Play Store e dispositivos iOS através da Apple Store. Um dia eu chego a esse padrão de inglês aí do Danilo, que sempre vem trazendo uma informação importante para você que acompanha aqui o jornalismo TCM nessa nossa cobertura das eleições 2024. Então, para você ter mais facilidade e comodidade na hora de votar, baixa aí o seu e-Título. Vamos começar aqui a nossa entrevista com o professor Leovigildo Cavalcante. A divulgação deste diagnóstico aconteceu na sexta-feira passada, dia 2, lá na reitoria da universidade. Estavam ali presentes representantes da instituição, da CDL, enfim, pessoas interessadas, né, nestes números. O professor Leovigildo coordenou esta pesquisa e traz aqui para a gente os principais dados apresentados, porque o professor estava me contando que dá para fazer vários cruzamentos, mas o que chama a atenção, de fato, professor, da festividade é que ela é comprovadamente uma festa que traz benefícios econômicos para Mossoró e pela participação popular também, porque mais de 1.300.000 pessoas passaram pelo MCJ, né, em todos os dias. Professor, o que essa pesquisa representa para o planejamento, para
a efetiva compreensão de que é um evento importante aqui para Mossoró. Boa noite. Boa noite, Vonube. Boa noite a todos. Os números do Mossoró Cidade Junina têm sido gigantescos, né? Então, para que você tenha uma ideia, a pesquisa que realizamos esse ano é expressiva no que diz respeito, inclusive, à geração de emprego e renda em outros municípios. Para que você tenha uma ideia, o Mossoró Cidade Junina repercutiu em 35 outras cidades, né? Principalmente daquele tipo de turista chamado bate e volta. Então, gerou cerca de quase 14 milhões de reais nessas 35 cidades, né? Então, seja com a compra de alimentação, bebidas, vestuário, calçados, serviços de uma forma geral. Então, a gente conseguiu aferir e mostrar que o Mossoró Cidade Junina ultrapassa as fronteiras do município de Mossoró, fazendo com que você gere valores significativos, né? O nosso estudo, durante o evento, né, entrevistamos cerca de 1.047 pessoas. Quando levantamos os dados, cruzamos 30 mil dados, para que você tenha ideia. Quem quiser ter acesso ao estudo pode verificar no site da CDL e da UERN. Então, você entrando lá, você consegue verificar o número de pessoas, o público, os valores gerados pelas quadrilhas, os valores gerados pelos bares, restaurantes, hotéis, e consegue visualizar que os investimentos foram grandiosos. Para que você tenha uma ideia, a Prefeitura investiu cerca de 30 milhões de reais esse ano, né? E aí tudo isso se reverteu no ganho significativo, tanto da festa, em termos de qualidade, como também na geração de emprego e renda. Para que você tenha uma ideia, foram gerados 7.700 empregos, conseguimos aferir, né? Então, a tendência é de que, para que você continue a crescer, principalmente em termos de emprego, a Prefeitura vai ter que investir mais, vai ter que aumentar os locais onde vão instalar os chamados credenciados, né? Seja ambulante, seja permissionário. O setor hoteleiro bateu recorde em termos de arrecadação. O setor de bares e restaurante também. Então, é significativo mostrar o entusiasmo das pessoas com Mossoró Cidade Junina. E sou desses entusiastas quando a gente começa a verificar a musculatura que tomou o Mossoró Cidade Junina. Essa pesquisa, ela vem lá desde o Pingo da Meio-Dia, né? Desde antes o Pingo da Meio-Dia tem ali um levantamento só da abertura da festa, como a gente já falou aqui. Mas como é que ela se dá, professor? Tem antes, durante e depois? Como é que é possível de se avaliar todos esses momentos da festa? Bom, começamos a mais ou menos 20 dias antes do início a pesquisa. Então, vamos em todos os hotéis de Mossoró, vamos em foram entrevistados 98 restaurantes, ou seja, ao redor 1,5 km dos locais da festa, entre eles ali próximo à Feira do Bode, nos outros locais também da São João, do Cidadela, do Circo do Forró, ou seja, então vamos fazer essa pesquisa, inclusive também com o pessoal da montagem dos equipamentos. Também voltamos posteriormente a todos os hotéis para saber se os valores investidos se concretizaram em termos de valores gerados tanto pelos bares quanto pelos hotéis. E entrevistamos também, antes e depois, o pessoal das quadrilhas, principalmente para saber o volume de recursos gerado pelo setor. Depois do cenário político,
tem transmissão direto da Festa do Bode. Olha só, e aí nós já temos imagens, viu? A maior caprifeira do RN, lá no Parque de Exposições Armando Buá. São imagens ao vivo, é isso? Imagens ao vivo. Já tem mesas ali, o pessoal está chegando ainda. Hoje é dia de Cirano e Cirino, rapaz. Olha só que beleza. O Cassi gosta de Cirano e Cirino. Vou nem dizer quem gosta aqui também, viu, meu amigo? Cirano e Cirino é uma maravilha. Bem, tá aí, ó. Festa do Bode 2024 começa hoje, vai até domingo, com transmissão aqui da TCM, sempre nesse horário, né? 8h15 da noite, depois aqui do horário do cenário político. No sábado começa mais cedo, 7 horas da noite. 7 horas da noite, de casa mesmo, você vai acompanhar toda essa cobertura. Foi inaugurado nesta quinta-feira o aterro sanitário do Alto Oeste do Estado. Confira mais informações. O aterro está localizado às margens da BR-405, no município de Rodolfo Fernandes, no oeste potiguar. A construção do aterro auxilia no processo de extinção dos lixões, um dos itens previstos no marco legal do saneamento básico, sancionado em 2020 pelo governo federal. O aterro sanitário do Oeste Potiguar, ele objetiva, concretamente, atender a 44 municípios da região do Alto Oeste. O aterro hoje tem toda a condição de receber até 1.000 toneladas, a gente já está trabalhando aí por dia, a gente já está trabalhando aí numa licença de ampliação para isso, mas seguindo rigorosamente todas as prerrogativas e as condicionantes que, por exemplo, o IDEMA concede para que a gente, de fato, tenha o acesso à licença e à operação. O aterro ficará localizado no município de Rodolfo Fernandes e irá atender cerca de 44 municípios, na região do Alto Oeste Potiguar, Seridó, Agreste e também região central do estado. A perspectiva, inclusive, é que o aterro seja ampliado para melhoria na recepção e no tratamento dos resíduos dos municípios que precisarem do aterro sanitário. A estrutura do empreendimento tem capacidade para tratar até 1.000 toneladas de resíduos por dia e contribui não só para o ecossistema ambiental da região, como também para o desenvolvimento econômico sustentável. No estudo, chegamos ao entendimento entre os vários profissionais que sim, a área tem uma condição maior de nos dar um potencial de recebimento maior também. E aí a gente esperou receber a LO, que é a licença de operação, que nós recebemos no último dia 27, por parte do IDEMA, mas já com todo um projeto já engajado e orientado para desenvolver esse segundo momento da ampliação. Como a gente já falou aqui no cenário político, com um especialista em lixo também, né, o embaixador do Lixo Zero, o Ilquias Barros, lixo ele precisa ser tratado, trabalhado também, né? Quando a gente vê um aterro desse aí, é um aterro para direcionamento de todo o lixo, de tudo aquilo que, entre aspas, a legislação pede. Mas é preciso haver políticas públicas para a reutilização de muitos destes materiais que facilmente poderiam ser evitados, né? O caminho para este tipo de espaço. Então, está aí o aterro, vai seguir uma legislação que está posta aí. Muitos municípios, inclusive, não fizeram este tipo de aterro, mas eu reforço o que a gente já falou aqui no cenário político, né? É preciso tratar o lixo de uma forma que ele possa ser reutilizado. Tem vários materiais, incentivos variados. Então, se você quiser rever este programa que a gente falou sobre isto, basta pesquisar aí no YouTube Ilquias Barros, embaixador do Lixo Zero, e você consegue compreender tudo isso sobre essa política voltada aí para resíduos sólidos. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o professor Leo Vigildo Cavalcante. Professor, e quanto que movimentou de recursos financeiros? A gente falou sobre a população, falou sobre também as cidades, mas quanto de recursos, quanto de movimento de dinheiro aqui em Mossoró circulou aí neste mês de junho? Bom, segundo aferimos, né, 328 milhões de reais, né, circulou na economia
de Mossoró e dessas outras 35 cidades, né? Considerando principalmente o deslocamento por parte dos chamados turistas bate e volta. Para que você tenha uma ideia, somente nos bares e restaurantes circularam quase 8 milhões de reais, né? Nos hotéis, cerca de 6 milhões e meio de reais, né? Até mesmo no que diz respeito às quadrilhas, se movimentou 2 milhões e 100 mil reais. Então, quer dizer, são dados cada vez mais expressivos que a gente vai conseguindo aferir com propriedade, principalmente no que diz respeito ao rigor metodológico tratado na pesquisa. Professor, o senhor falou na quantidade de empregos diretos e indiretos? Isso. Né? Mais de 7 mil? 7.744, para ser mais exato. Pois é, então é muita gente, é muito dinheiro circulando. Como é que é possível, né, através destes dados, né, enfim, o que o senhor falou que são mais de 30 mil cruzamentos, como é que é possível de quem está ali, de um lado, a cabeleireira, a maquiadora, o pequeno comerciante, o dono de restaurante, entender esses números, se preparar para o próximo ano melhorar? Da mesma forma, a prefeitura, tanto com relação à segurança quanto à estrutura, enfim, infraestrutura. Como é que é possível pegar esses dados, se apropriar desses números, compreender, entender e melhorar para o ano que vem? Uma coisa que ficou claro é de que o estudo ele necessita de uma maior profissionalização por parte de quem está dos setores produtivos da cidade. Então, para que você tenha ideia, são 52 atividades distintas que são geradas no período do Mossoró Cidade Junina. Então, aquele empresário do ramo hoteleiro, ele vai ter que investir em termos de qualidade, ele vai ter que criar pacotes, ele vai ter que colocar à venda os seus produtos para atrair um maior número de pessoas. Os restaurantes vão buscar contratar pessoas mais qualificadas, vão investir em insumos, investir principalmente em qualidade dos seus produtos a serem vendidos, né? Então, para que você tenha uma ideia, muitos dos restaurantes não fizeram um planejamento adequado e faltou, inclusive, comida em alguns restaurantes, né? Justamente porque não deram vazão no que diz respeito à quantidade de pessoas que foram atendidas de uma forma geral. Então, é muito importante para que o empresário busque agora, né, para os anos seguintes, um maior processo de profissionalização, tanto na qualidade do serviço, quanto na questão dos investimentos que possam ser gerados. A pesquisa aferiu também a satisfação de quem veio para o MCJ. E como é medida essa satisfação, professor? Essa satisfação ela é medida através de 4 elementos básicos, né? Segurança, organização, limpeza e acessibilidade. Então, para que você tenha uma ideia, a organização bateu cerca de 93%, a segurança 92%, só o elemento que deixou mais a desejar é a questão da acessibilidade, no que diz respeito a você chegar e sair do Mossoró Cidade Junina pelo trânsito, né? Então, isso aí vai ter que ser repensado pela Secretaria de Trânsito, né? No que diz respeito à instalação de um centro binário, ou seja, com uma entrada e saída em determinados fluxos. Vai ter que repensar também os pontos a serem colocados para a questão dos táxis, dos aplicativos, justamente para facilitar a chegada do público aqui. E, em termos gerais, 99,24% das pessoas garantem que vão voltar no próximo ano. Então, mostra, de certa forma,
o sucesso que o evento tomou e mostra também de que a Prefeitura está no caminho certo no que diz respeito à promoção do evento e é só esperar o próximo ano. Sobre essa promoção do evento, tem alguns especialistas em turismo que dizem que essa promoção deve acontecer já com um ano de antecedência, já deve se preparar, já deve se organizar, ver os apontamentos, né, que foram colocados nessa pesquisa e em outras. Mas o que é possível se fazer agora, professor? Além de ler estes números, né? Porque quem lê os números já vê muita coisa. Mas o que é possível de se fazer já de imediato? Para que você tenha uma ideia, a Prefeitura tem, primeiro, já com antecedência, já firmar o calendário, promover a questão da divulgação em outros centros urbanos. Para que você tenha uma ideia, nós temos um problema no Mossoró Cidade Junina, que é a falta de capilarização do evento. Para que você tenha uma ideia, 96% das pessoas que frequentaram o Mossoró Cidade Junina são originárias do Rio Grande do Norte e do Ceará, especificamente da região oeste, do Potiguar, e do sul do Ceará. Então, é necessário promover a mudança no que diz respeito a esse tipo de perfil. Para que você tenha uma ideia, apesar de Mossoró ter um pequeno parque hoteleiro, chegamos somente a 82% de taxa de ocupação. Então, é necessário que haja um maior investimento, uma maior promoção da cidade em outros locais, tá certo? E principalmente visando você ter a possibilidade de desenvolver o São João de uma forma mais profissional. Então, para que você tenha uma ideia, na revista da Azul, né, a revista de bordo, estava lá Mossoró, Cidade Junina. E aí você procura ter o conhecimento, até mesmo em Natal você vê algo muito pouco, diferente de outras cidades, que quando você chega num aeroporto, você tem já as pessoas colocando apresentações. Inclusive, demos uma sugestão de que pudesse pegar um carro-chefe tipo o do São João, não, do Chuva de Bala, né? Para mostrar, fazer apresentações em outros estados, como forma de ter uma maior atração por parte desses turistas. Para que você tenha uma ideia, enquanto a gente chegou aqui um ticket médio em torno de R$250, né? O turista gasta 3, 4 vezes mais quando é de outro estado. Então, isso gera o quê? A questão do transporte, a questão da compra de produtos aqui na cidade. Então, quer dizer, tem que se verificar a tentativa da Prefeitura em mudar o perfil do visitante, principalmente de outros estados. Antes de a gente voltar aqui à nossa conversa, tem mais uma reportagem. Nesta semana, houve o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa e o deputado Vivaldo Costa assumiu pela 10ª vez uma vaga no Parlamento Estadual. Vivaldo Costa, que tomou posse como deputado estadual no último dia 17 de julho, participou nesta quarta-feira de sua primeira sessão ordinária desta legislatura. O parlamentar assumiu a vaga antes ocupada por George Soares, eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Vivaldo, que chega agora ao 10º mandato na Assembleia Legislativa, fez um discurso de agradecimento pelo retorno à casa. Eu agradeço muito a fé, a Fátima e a Ezequiel, a minha volta à Assembleia. Quem cunhou essa frase foi o genial deputado Bernardo, doutor Bernardo. A eleição agora depende da fé, depende de Fátima e depende de Ezequiel. E eu sou um homem de fé, tive muita fé e votei, porque George Soares
foi para o Tribunal de Contas e abriu a vaga para Vivaldo Costa, que era o primeiro suplente. No retorno à casa, o Papa, como é mais conhecido, vem reforçar a bancada do governo Fátima Bezerra na Assembleia Legislativa. Eu construí na minha cidade a barragem para sair das traíras. Construí em 100 dias. E agora a necessidade de uma restauração, já foi feita a restauração pelo DENOX, mas falta colocar uma comporta. Eu já vou procurar, já pedi uma audiência com o secretário de Recursos Hídricos e com a governadora do estado, Fátima Bezerra, e vou pedir encarecidamente para que essa barragem seja concluída. Então eu vou pedir à governadora que regulamente o tratamento do doente mental no Rio Grande do Norte. O projeto já foi aprovado, foi sancionado pela governadora, agora falta a regulamentação, para que seja colocado em prática em todo o Rio Grande do Norte um projeto de proteção ao doente mental. Todos os parlamentares presentes saudaram o retorno de Vivaldo, dentre os colegas mais novos e os mais antigos. Conheci Vivaldo Costa em 1994, quando ele assumiu o governo do estado. Eu era tenente da Polícia Militar e trabalhei na segurança do governador. De lá para cá eu acompanhei sua trajetória de vida, tivemos vários momentos em que pudemos interagir e realmente para mim é uma questão de gratidão. Não se trata de voto de bancada de oposição e de governo como alguns de fora que não conhecem as votações internas da casa, tentaram levar para o povo. Isso é uma questão interna da Assembleia e tem muitas nuances envolvidas, né? Inclusive relação pessoal, relação de apoio em regiões, se sair região tal, o outro tem mais protagonismo, enfim, são vários fatores que levam um deputado a decidir numa eleição como essa, ao Tribunal de Contas. Na Assembleia, Vivaldo Costa assume a vaga de deputado estadual como titular, mas não necessariamente vai ficar nos mesmos cargos antes ocupados por George Soares. No caso da vaga deixada por George na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, caberá à líder da federação, PV, PCdoB e PT, Isolda Dantas, definir qual deputado será indicado. Vamos dialogar com o deputado. Se ele desejar permanecer nos mesmos comissões que o deputado George participava, perfeitamente. Se ele quiser alternar, nós faremos todo o reajuste aqui nessa casa, porque em qualquer comissão que o deputado deseja ficar, dará uma enorme contribuição. Então, quero aproveitar e desejar boas-vindas ao nosso querido Vivaldo e que a sua experiência nos sirva para a gente produzir cada vez mais para o Rio Grande do Norte. Aí, parabéns, deputado Vivaldo Costa, que possa representar, como falou aí Coronel Azevedo, essa questão de representatividade, representar o Seridó, as demandas, as necessidades ali daquela região, mas também possa ser sensível às demandas de outras regiões que precisam, né, de uma voz, precisam de uma força, precisam dessa articulação que Vivaldo sabe fazer muito bem na Casa Legislativa. Se não soubesse fazer, sequer teria assumido agora neste momento, né? Um abraço aqui para o Janilson. Gostei, Janilson tirou uma foto da televisão, eu fiquei até aprumado, viu, meu amigo? Fiquei sorrindo desta vez. Obrigado, meu amigo. Quem também manda mensagem aqui, Matias e Elisa no BH. Um alô para nós. Pergunte aí ao professor. Aqui, ó. Vamos lá, já tem pergunta. Pergunte ao professor se esses mais de 7 mil empregos são fixos ou foi só para cobrir o sol com a peneira? Obrigado, Matias, aí acompanhando aqui a gente. Bom, esses 7 mil empregos foram aqueles gerados temporariamente no período do evento, né? Seja montagem, desmontagem, restaurantes, os credenciados, as pessoas, os atores que trabalharam no Chuva de Bala, pessoal de segurança, segurança privada, aquelas pessoas que se deslocaram para cobrir a questão das quadrilhas. Então, esses 7 mil empregos estão pulverizados em todas essas áreas que a gente consegue detectar. E aí, infelizmente, né, acabou o Mossoró, cidade junina, esses empregos deixam de existir. Alguns poucos, dependendo, sejam os hotéis, sejam os restaurantes, continuaram com eles, mas, em geral, são temporários. Um abraço aqui para
quem está nos acompanhando, Luiz Aires, lá no aeroporto. Obrigado, Luiz Aires, sempre assistindo aqui a gente. Luiz Aires gosta tanto de política, né, meu amigo? Está de manhã, de tarde, de noite, sempre acompanhando aqui o nosso trabalho nas rádios e TVs. Obrigado, Luiz Aires. Ele falando aqui sobre muito lixo em diversas ruas e não estão levando limpeza. Isso é uma vergonha. Em bairro nobre isso não acontece. Depois manda aí os detalhes de onde é que está acontecendo isso, manda fotos também, tá bom? Obrigado, Luiz Aires. Quem também manda mensagem aqui, professor Antônio Félix, do bairro 12 Anos. Um abraço também para o Cinquentinha, sempre interagindo com a gente. Valeu, Cinquentinha. Cinquentinha está dizendo aqui que é preciso entregar alguns empreendimentos, né, algumas obras da prefeitura relacionadas aí aos ambulantes, dizendo que vai ficar gente de fora. Enfim, reclamação que ele está ouvindo e repassando aqui para a gente também no cenário político TCM. Está ouvindo lá, né, junto com o pessoal, os ambulantes, o pessoal da economia informal. Bem, professor, voltando aqui à nossa conversa, sobre investimento, o senhor coloca um dado importante aí, de que a prefeitura fez um investimento neste ano de 30 milhões de reais. Isso. Então, acredito que deve ter sido um dos maiores investimentos no Mossoró Cidade Junina nos últimos tempos. Isso. E quanto disso que se transforma em retorno para a economia? O investimento foi vultoso, né? Então, para que você tenha uma ideia, também foi, digamos assim, foi expressivo também a captação de recursos que a prefeitura fez, né? Então, tanto foi recorde a questão dos investimentos, quanto também a captação de recursos. Então, a prefeitura investiu 30 milhões de reais e houve um retorno do evento de 328 milhões, ou seja, o equivalente a 10,71. Então, para cada real investido pela prefeitura, você teve um retorno para a economia de uma forma geral, não apenas para Mossoró. Vale, como eu disse, né? Mossoró, Cidade Junina, impactou em 35 outras cidades. Então, mostra efetivamente de que o Mossoró, além dela gerar emprego e renda aqui, também gera em outros municípios também. Tem pergunta aqui do Ilquias, um abraço, Ilquias, acompanhando sempre aqui o nosso programa. Ele parabeniza aqui ao professor e pergunta se há previsão de realização de pesquisas semelhantes em outros eventos de Mossoró e também da região. Bom, sempre a UERN vem privilegiando isso, essas pesquisas, né? Eu espero que a prefeitura pense também em fazer novos estudos, entre ele a questão da feira do bode, né? O quanto gerou, o número de animais vendidos, os valores gerados no que diz respeito à venda desses determinados animais. E aí nós vamos fazer, a UERN foi convidada pela NORC, né, para fazer a festa do boi em Natal. Então, provavelmente, a gente já deve estar fazendo alguns levantamentos e vamos estar, em outubro, realizando essa pesquisa. Não teve do Sal e Luz, aqui de Mossoró agora? Não. Em geral, para que você tenha uma ideia, esse estudo foi dividido ou custeado pela UERN, né? Os professores que estavam não recebem nada, né, em termos de recursos, mas foi desprendido cerca de 34 mil reais só para realizar esse estudo, né? E a UERN entrou com os estudantes, né? Com as bolsas dos estudantes que estavam, 14 alunos, e a CDL patrocinou esses alunos no que diz respeito a trabalho de campo, ou seja, tanto pagando a alimentação como o transporte. Então, só um dado, né? Foram investidos 34 mil reais no desenvolvimento dessa pesquisa. Obrigado, seu Aldo Ferreira, também sempre aqui conosco, José Santos, sempre também aí atento ao nosso programa. Professor,
acontece esse tipo de pesquisa aqui em Mossoró, com Mossoró Cidade Junina. O senhor fala que poderá acontecer, já está encaminhada essa negociação lá para a festa do boi. O senhor acredita que toda grande festa poderia fazer este tipo de levantamento, de pesquisa, para que se tenha a real ali, noção se é viável, se pode melhorar, como pode melhorar, questão de espaço, questão de atrações? O senhor acha que vale a pena uma prefeitura agora, alguém de outro município aqui que está nos acompanhando, de Pau dos Ferros, de Campo Grande, enfim, de outros municípios, chegar para a UERN e dizer assim, queria fazer uma pesquisa lá do meu município. A gente ajuda, a gente, enfim, patrocina. É possível isso, de se buscar essa parceria com a UERN? É sim, a UERN já realizou vários estudos. Por exemplo, no ano passado realizamos a festa de agosto em Areia Branca. Já realizamos o estudo do Carnaval de Apodi. Já realizamos o estudo da festa de Santa Luzia. Ou seja, então, sempre a UERN vem realizando esses estudos, mostrando a questão de apontar caminhos no que diz respeito a um maior engajamento por parte dos atores, mostrando de que aqueles investimentos devem ser de forma pontual, no sentido de ter uma assertibilidade no que diz respeito a esses investimentos gerados e, principalmente, um retorno para a sociedade de uma forma geral. Então, a UERN vem cumprindo seu papel no que diz respeito a vários estudos realizados na região. Professor Leo Vigildo Cavalcante, professor de Economia da UERN, a gente agradece demais aqui a vinda do senhor, essa entrevista, esses dados. Como o professor disse, podem ser conferidos nos sites lá da CDL e também da UERN, mas o nosso agradecimento também aqui é pelo desprendimento, né? Como professor, como acadêmico, de ir, eu vi que o senhor realmente vai a campo, está lá no corredor cultural, acompanhando, coordenando esse desprendimento de professor. Todo professor é assim, né? Eu acho que é um legado do senhor também, essa iniciativa de estar lá como voluntário, de trazer esses números, esses dados, para o fortalecimento da nossa economia. Então, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela iniciativa, né, de trazer essas informações aqui para Mossoró. Agradeço as palavras e não tem nada melhor para um professor, não tem nada melhor para um acadêmico estar dando retorno de volta à sociedade daquele conhecimento gerado pela academia. Seja sempre bem-vindo, professor. Obrigado. Você de casa fica agora com a nossa transmissão lá da Festa do Bode. A gente agradece a audiência. A gente volta amanhã ao vivo aqui no cenário político. Uma ótima noite. Continue aqui na TCM. Até amanhã. Um abraço.